Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, Mechaim, Rabino Dani Ashkenazi. E hoje nós vamos falar sobre por que a vida não é eterna, Rabino Dani Ashkenazi. A gente gostaria tanto de estar aqui por mais tempo, desde que estivesse com saúde, mas gostaria de estar aqui por tão mais tempo. E a gente vai embora tão cedo, na minha opinião. Por que a vida não é eterna, Rabino Dani Ashkenazi? Esse é o tema de hoje. Vai a bucha para você 4.0 para você tirar descascar essa banana aí. Esse pepino, né? Vai descascar o pepino e o abacaxi. Sempre com agradecimentos, Rabino Dani, com BSR Coworking. Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios para que a gente faça os nossos podcasts. Eu sou o Renato. Rabino Dani. E hoje nós vamos falar por que a vida não é eterna, Rabino Dani. O que fala a nossa Sagrada Torá sobre tudo isso. Vambora, depois eu vou aqui dando os meus pitacos 2.0. Vamos que vamos. Pode começar. Fica à vontade, Rabino Dani. Estou à vontade. Então vamos lá. Esse título, quer dizer, essa pergunta é uma pergunta falsa, né? Então vamos ver como é que o judaísmo encara isso. Porque vida é eterna, né? Quando a gente fala vida, né? Aqui cabe a mesma pergunta, será que porque existe vida após a morte? Né? Então, o judaísmo rechaça essa pergunta. Essa pergunta não tem neira nem beira, não tem cabeça. O judaísmo entende o que é vivo para sempre, o que é morto para sempre. A gente falou disso no programa. Já chegamos a falar uma coisa, sim, mas vamos explorar isso. Não, melhor. certo, pode mandar bala. Quer dizer, na verdade, o espírito que dá energia, entendeu? Ele é vivo. Então, quando a pessoa ela falece, então esse espírito ele continua vivo, só que em outro local. A gente diz que a vida ela é eterna. A gente chegou, acho que até a falar em algum episódio, que a palavra vida em hebraico não existe no singular. Existem vidas, que tem uma vida aqui e tem uma vida em outro local. Quer dizer, ela só ao contrário. O judaísmo entende que depois da morte, a alma fica mais viva do que antes. Porque antes ela estava limitada no corpo e agora ela está em outro ambiente que não a mais limita, ela é mais limitada. A gente chama isso de céu, chama de paraíso, chama como queira. Fala, foi para o céu, deve estar lá em cima, virou estrelinha, cada... Sim. A gente fala que, de repente, ela continua existindo, só que de uma outra maneira. Porque o que é vivo, se você entende que a vida é energia, e a energia sai do princípio, para nós é um pedaço do Criador do Universo. O Criador do Universo é chamado eterno, que a gente tem uma parte eterna dentro do nosso corpo, que enquanto está dentro do nosso corpo, mantém um corpo que normalmente é inanimado, com vida. E uma vez que parte, uma vez que essa energia ela sai do corpo, ela continua viva. Só que o corpo volta a ser o que é. Eu acho que a pergunta estava mais centrada em falar do corpo. O corpo para de estar aqui. Né? Acho essa que é a pergunta. Nós vamos falar. Mas é uma excelente introdução, porque a gente falou, inclusive, em programas anteriores. Mas eu acho que é muito importante isso. A gente acredita na vida eterna, aqui terrestre. Vai acontecer. Então, a resposta, na verdade, é que o judaísmo entende que a vida eterna num corpo físico é a segunda etapa após a era messiânica. Isso é interessante isso. Como é que é? Repete essa. Vamos lá. A vida eterna que a gente está falando aqui, que é a pergunta inicial, por que não vivemos ad eterno com o nosso corpo aqui na Terra? Isso haverá de acontecer, conforme a nossa crença, na segunda etapa pós-era messiânica. Sim. Até a era messiânica, o mundo vai ser extremamente normal, não vai ter absolutamente nada de anormal. Era messiânica na primeira etapa, então a gente vai poder enxergar a divindade, o mal ainda vai existir durante um período, tirando a vida da pessoa. Mas depois de um período que há controvérsias quanto é, quanto não é, a opinião do Rebbe é 40 anos depois da era messiânica, vai chegar o momento onde haverá vida eterna, onde, inclusive, conforme a nossa crença, os corpos vão voltar a ressuscitar. Quer dizer, não é reencarnar, vai ressuscitar o próprio corpo, ele vai voltar a existir. E quando a alma vai voltar para o corpo, esse corpo 2.0 ou 4.0, que você gosta de falar, vai viver ad eterno. Então, todo o corpo que estava vivo até então, com o sistema operacional 2.0, vai ter que degustar
o gosto, entre aspas, da morte que a gente diz. Quer dizer, pode ser assim, ó, apagou e levantou que vai ser instalado um novo chip, vamos tentar entender, para poder viver ad eterno. E tem um porquê disso. Isso é chamado recompensa final, conforme a mística. Tem uma grande discussão isso que a gente está falando, obviamente para variar. Imagina que não é uma. Eu estou trazendo bem mastigadinho, porque é o que a gente acredita. Há pessoas que acreditam, Renato, que a recompensa final de uma vida terrestre que estamos vivendo aqui é o mundo do paraíso. O mundo do paraíso é o mundo das almas. É quando realmente a alma se desprende do corpo e vai para um mundo espiritual, um mundo de almas, quer dizer, ela volta, conforme a nossa opinião, da onde ela veio de lá, tá certo? Para poder dar vida num corpo e depois ela volta para esse regresso para sua casa, em termos espirituais, e lá ela desfruta daquilo que ela fez aqui embaixo. Tem muitos que opinam que essa é a recompensa final, que é o mundo desprovido de corpo, que é o mundo do paraíso, que é o mundo das almas. Assim fala Maimônides. Maimônides a gente traz ele bastante aqui. A opinião de Maimônides, ele diz que a recompensa final é o mundo vindouro, o mundo da alma. Mas já uma geração depois, Nachmanides, ele discute com Maimônides, ele fala, não, isso não é recompensa final, isso é stand-by ainda. Porque a recompensa final é quando a alma vai voltar e dar vida para o corpo que ela viveu, novamente. Esse corpo vai ressurgir da Terra. E aí, então, a alma vai voltar num corpo 4.0 e vai viver ad eterno. Esta é a recompensa final. E ele explica, obviamente, qual é a ideia dele. Ele fala, não é justo você recompensar a alma se ela fez alguma coisa aqui, foi com o corpo. Qualquer preceito para valer aqui embaixo, qualquer boa ação que você faz aqui é corpórea, é material. Sim. E não é justo, depois que você fez todo o teu trabalho aqui na Terra, e a alma se desprende do corpo, o corpo vai para a Terra e não ganha nada. O que ele ganhou do trabalho que ele exerceu aqui, de todas as boas coisas que ele fez? Está recompensando só o espírito e o corpo. Então, a mística judaica, a opinião de Nachmanides, é que a recompensa final não é lá o espírito. Lá o paraíso, conforme a mística, é uma recompensa para o espírito. O que o espírito faz aqui? Estuda, compreende, tudo a cabeça. A cabeça, estamos falando, quartel-general do espírito, dentro do corpo, é a cabeça. Então, por isso que quando você está estudando, você está lendo, você está refletindo, tudo, etc. Não estou enxergando nada, você não está fazendo. Estudar não é fazer. Todo poder mental que você tem não é considerado uma ação. Ação física, você precisa mexer com a matéria. Agora, quem faz a ação física é o corpo. Então, se a alma dentro do corpo está usando o pensamento, que é um poder espiritual, é isso que ela desfruta lá em cima, ela continua pensando. Aliás, ser vivo significa algo que pensa ad eterno. Nunca para de pensar, lembra que a gente falou a diferença do pensamento e da fala e ação. Então, vamos voltar assim. O que é vivo, entendeu? O que é morto, volta a ser inanimado. Vamos dar um exemplo, para entender melhor que a gente está falando de alma, espírito é fogo. Mas vamos dar um exemplo simples, para você entender, legal pra caramba. Imagina que, de repente, a tua geladeira pudesse falar. E ela ia chegar e falar assim, eu estou de saco cheio de ficar aqui parado, eu quero bater perna, eu quero sair, eu não estou aguentando mais ficar aqui nessa parede, encostado aqui na areia. Me faz um favor, me desconecta que eu quero sair para algum lugar. Tá bom, você desconecta, o que acontece? Ela morre. A geladeira morre. O que aconteceu com a geladeira que ela morreu? Ela deixou, ela não está fazendo mais o papel dela, tudo que está dentro dela morre, as comidas vão morrer, vai tudo morrer, etc. Ela fala, por que você não está dando liberdade para ela? Não. Eu pergunto para você, quando você desliga a geladeira da energia, a energia morreu? Não. Não. A energia está lá, não está? O que não está agora? A energia dentro do quê? Não está sendo capacitada dentro da geladeira, tá certo? Então a geladeira morre. Então, isso a gente fala espírito e corpo, a gente pode dar esse exemplo para a pessoa poder entender o que acontece. Você tem o teu corpo está conectado, se a gente está conectado, a gente está vivo. Quando se desconecta, mesma coisa, vamos brincar, não precisa ser geladeira, vamos falar de celular, que todo mundo não aguenta ficar com o celular. Imagina que o celular fala, eu não quero mais, não me prende mais nenhuma tomada, não quero saber, me deixa livre, sempre livre. Não vai morrer. Ele vai morrer, ele vai deixar de existir, não vai? Sim. Ele vai deixar de existir. Por quê? Porque ele não está conectado na fonte da vida, que é a energia. Agora, eu desconectando a geladeira, a energia morreu. Para onde a energia foi? A energia foi para onde ela tem que estar. Ela é energia. Sim. Ela para sempre vai estar no mesmo produzindo. Lugar. Se você está conectado, você vai
usufruir e trazer para você energia, vai ter funcionalidade no teu no objeto que ele foi criado, geladeira para gelar, telefone para funcionar, etc. Então é importante a gente ter essa, de uma maneira física, a gente consegue entender o fato de eu desconectar um corpo da energia, a energia não morre, a energia combate o dedo na torta, você vai ver. Vai dar um choque, porque a energia corre solta lá, a energia está sempre aí. É bom exemplo. Sim, excepcional. Quero fazer uma pergunta mais para trás. Porque, assim, do que eu me lembro, você corrige tudo, porque você sabe que aqui é só vagas lembranças. Mas a gente supostamente teria sido criado, quando Adão foi criado, a gente teria sido criado para ficar aqui para sempre. Vida eterna. Vida eterna. Aí ele fez o pecado e aí a gente mereceu a morte. Gerou a morte. A gente gerou a morte. Então, supostamente, na criação 0.0, sim, a gente era para ter sido um ser que ficava aqui o tempo inteiro. Sim. Certo? O que quer dizer isso? O que quer dizer que a gente ia ficar o tempo inteiro, que depois a gente veio a morte, e depois vem Abraão, sei lá como eu falo, e fala, poxa, não deixa o cara cair no meio, eu gosto disso, porque isso aqui eu acho que explica um pouco dessa parte. Eu acho assim, deixa eu te falar, porque aqui a gente está mexendo, obviamente, eu vou te falar uma visão. Uma visão é uma pegada assim. É verdade, o homem foi criado de uma certa maneira. Lembra como a gente falou a teoria do Gênesis? Por isso é importante falar essa teoria do Gênesis agora de novo, para a gente entender. Sai do princípio que esse é o mundo mais inferior que tem, é o mundo mais baixo. Sai também do princípio que todos os mundos que antecederam a este não era o propósito da criação. O propósito está aqui no fim. O final da ação é o propósito, né, da criação. Quando você cria o primeiro andar de um prédio, não quer dizer nada. Quando você criou o último andar, concluiu essa criação. Aqui é o último andar. De cima para baixo, aqui é o último andar. Definitivamente a Terra é o último andar. E aqui Deus quer residir. Baseado na mística, Deus gosta desse mundo, ele ama esse mundo, ele se escondeu desse mundo e pediu para você procurá-lo. É meio que assim. Deus ele tem um prazer enorme de quando a gente brinca de esconde-esconde com ele. O que a gente tem que encontrar Deus na natureza que ele se escondeu. E Deus tem um prazer enorme com isso. Esse mundo tem mais mal que bom, e quando a gente reverte o lado negativo e a gente faz as coisas positivas, isso causa um êxtase enorme para o Criador do Universo. Isso é o jogo da vida. Agora, Deus criou o homem, colocou ele no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, ele estava sem a falha, lá a presença divina. Qual é o propósito disso? Qual o propósito disso de você criar? Deus colocou um homem aqui na Terra e a Terra está perfeita. Se a Terra está perfeita, tem a revelação divina, Deus está lá, etc. Não tem falha, não tem pecado, não tem nada. Para que precisava criar? Deixava ele lá em cima, nos mundos acima. Qual que é a pegada? Então, a gente falou uma vez, né? A teoria meia doida, mas é incrível isso, né, que os nossos sábios falam. Na parte simples, para a criança, ou quando a gente estuda no lado simples das coisas, Adão pecou, Eva pecou e não sei o quê. No lado místico das coisas, ao contrário. A Eva pescou, que aqui tinha um teste, para ver se o homem estaria apto para poder trabalhar com o lado negativo, para poder então reverter a escuridão para a luz e começar a trabalhar com o mundo físico. E quando ela descobriu, Deus falou, parabéns, como é que você descobriu? Quer dizer, na verdade, né? Foi falar para Adão, como é que você descobriu? Não fui eu, foi a Eva. Então, na parte simples, ele foi mal agradecido, ele queria se esquivar do pecado, mas na parte espiritual do assunto, é como se eu não estivesse falando para Deus. Eu falo, não fui eu, cara, foi a Eva. Eu, na verdade, tive um DR com ela. Eu achei que o mundo precisava ser dos justos e ela falou, não, que o mundo é daqueles que falham e voltam. Do Baal Teshuvah. E Deus falou, parabéns, vocês estão aptos para poder trabalhar com o lado negativo e, ao inserir o alimento proibido para dentro de nós, começou a bagunça. Por que começou a bagunça? Tinha o mal antes e tinha o bem, mas o mal não estava dentro da gente. O mal representava o cobra, a proibição do fruto proibido, então ele só tinha bom. Quando a gente introduziu o lado negativo, aí começou o conflito entre o bom e o mal, e até hoje a gente tem esse conflito. Quer dizer, estamos prontos para poder começar o jogo. O que é o jogo? Sair do Jardim do Éden, que era o lugar espiritual, e começar a trabalhar com a matéria. Agora sim vai começar o jogo. Vai começar o jogo? Então pronto, criamos a morte. Aí foi criado a morte. Quer dizer, para poder mostrar o seguinte, agora a gente vai ter que mexer com o quê? Com escuridão e luz, com luz. Você vai ter um tempo para fazer a tua tarefa aqui na Terra, dentro de um corpo,
E depois que você fazer a tua tarefa, você concluiu muito bem, vai para o paraíso. Se não concluiu, você volta para cá em reencarnações, já falamos isso em outros programas. E se também não concluiu, vai lá e aguarda. Mas saiba que amanhã, tudo que você fez de bom com o teu corpinho vai voltar a receber a vida eterna, porque o propósito é voltar ao Jardim do Éden depois do jogo. Não antes. Antes estava tudo... Agora vocês seriam agora eu quero ver você voltar ao Jardim do Éden como era antes do pecado. Você consegue? Então, a gente acredita assim, que todo o bem que foi feito em todas as épocas é acumulado, e todo o mal não. O mal não tem existência, é igual a escuridão. O que é a escuridão na frente de luz? A luz, ela dissipa muita escuridão, porque a escuridão não tem consistência, e a luz tem. Então, a luz é agregada. Então, todo o bem que foi feito durante todas as décadas está sendo agregado, sendo acumulado. Cada vez mais a gente está chegando no ápice, o que é de trazer só luz para o mundo, e a escuridão está acabando. Assim é o mundo espiritual que é visto pelos cabalistas, etc. Sabe que eu vi? Legal falar isso, porque muito doido o que eu estou te falando. Muito doido. E aí eu vi uma questão, agora esses dias, eu escutei um dos colegas que eu estudei com ele, que ele me ensinou Yiddish, imagina lá no Rebbe, um colega muito... Cara, hoje é um grande, super, mega blaster, rabino em Israel, um cara... E eu gosto de escutar as aulas dele, porque para mim é um carinho especial, porque eu aprendi o Yiddish com ele, né? A língua que o Rebbe falava, o dialeto que o Rebbe falava, enfim... Então ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: como que a gente tem esse papel de trazer luz para o mundo inteiro? O que quer dizer luz para o mundo inteiro? O que é luz para o mundo inteiro? Luz para o mundo inteiro? Porque quando você faz um ato positivo, você está carregando a atividade de todo mundo. Ele falou uma coisa super interessante. Uma vez alguém fez essa pergunta para o Rebbe. E o Rebbe respondeu para ele e falou o seguinte: eu vou te dar um exemplo muito simples. Você está vendo esse casaco que você está usando aqui agora? Que você usou nas orações que você fez, etc. Sabe o que está escrito na etiqueta? Made in China. Sabe o que quer dizer Made in China? Significa o seguinte: todo funcionário que trabalhou para poder fazer o botão, a linha, a tecelagem, o forro, para poder fazer esse paletó aqui, quando você pega esse paletó e você faz uma atividade boa com ele, você leva todos aqueles caras que funcionaram e a comida que eles comeram para poder fazer aquele objeto. Eu achei muito interessante isso. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Quer dizer que às vezes você pega uma coisa, eu peguei isso aqui, eu estou tomando essa água, quem produziu essa garrafa? Quem é o cara, o funcionário que foi? De repente eu estou fazendo uma brachá nessa garrafa, cara, de repente dá um dominó para trás, veja quantas pessoas não estavam envolvidas desde o cara que... Eu achei super interessante. É uma visão interessantíssima. Eu achei isso aqui fenomenal. Então se você parar para pensar assim, já começa a entender, opa, nossa visão é curta. Então realmente pode ser que a gente... Quando a gente espalha o que é certo fazer de acordo com a nossa crença, enfim, e a gente fazendo o que tem que ser feito com as coisas materiais, você está trazendo muita gente. Eu achei uma coisa... Você está espalhando energia para muita gente. Sim, quer dizer, justifica muita gente que... Imagina o cara que fez o copo, sim, o cara que fez o copo, o cara que ligou a máquina, o cara que acordou, etc. De repente, você fez um ato positivo com um objeto que ele causou, ele é beneficiado. Então, aí você joga a luz. Eu achei muito interessante isso que eu escutei dele. Eu falei, puxa vida, realmente é made in China. Porque de repente a China inteira está sendo beneficiada porque você está usando. Imagina o que dizer hoje em dia as caixinhas de mesô, tudo vem da China. As mesmas outras. Imagina o cara que está lá trabalhando lá no interior da China. O cara está levando crédito porque o ato dele está sendo elevado com uma ação sua. Então, olha o poder da ação que tem. E quanto você não traz para a divindade. É um negócio muito doido. Nunca pensei um negócio desse. Eu gostei muito de pensar assim dessa maneira. Não, isso aí é realmente muito interessante, porque às vezes eu falo para as pessoas, tem muita gente que chega e fala assim, não, mas o que eu faço não impacta ninguém, eu sou um Zé Ninguém, e isso é uma mentira de um tamanho tão gigante, né? Porque qualquer pessoa que faça qualquer ato positivo, e agora eu estou falando qualquer ato positivo, você fala bom dia. Às vezes o cara estava no dia de suicidar, ele ouviu um bom dia e ele mudou de ideia. Isso acontece. Eu contei aqui pra você. Tem até, você já contou até uma história dessa. O cara da geladeira, da cerveja, eu contei, o cara ia se suicidar. Eu falei pra ele, vamos tomar uma cerveja? Eu falei, não tenho, tá aqui. Dei pra ele. O cara refletiu e falou, pô, esse cara do nada me salvou, entendeu? Eu não sabia. Anos depois ele veio contar é isso que eu tô falando. Você não sabe a quantidade de pessoas que você impacta com as suas atitudes. Ou o papo caché. Para tudo. Pessoas que ouvem, mas não sabe. É tudo. Aliás, essa foi o propósito que a gente até quis fazer o Papo Caché, porque para impactar uma pessoa que seja já é muita coisa. Você impacta, a pessoa pensa, de repente aquilo muda a vida dela, vai... E é para isso que a gente está aqui, na verdade.
Mas, voltando à nossa história da vida eterna, eu também quero rodar aqui um capítulo, que é o capítulo de Abraão, quando ele fala que... Porque você fala que quando o cara espirrava e morria, você me contou isso uma vez, que a morte vinha assim, o cara estava tudo bem, espirrava e morria. Aí, que Abraão falou, pô, quem foi? Abraão, vai, agora explica aí, fala você a história. Abraão foi o primeiro que pediu para ficar velho. Velho. Aparência velha. Até então, as pessoas não ficavam velhas. Então a Torá fala, Avraham zaken baba yamim. A gente fala em Rosh Chodesh, Avraham zaken baba yamim. O Avraham ficou velho, que é essa palavra velho. Avraham pediu para ficar velho. Sendo que quando Abraão ele teve o filho Isaac, eles tinham a mesma cara, então não sabia quem é pai e quem é filho, porque se todo mundo tem a mesma face, então Abraão pediu para trazer sinais de velhice. Isso foi Abraão que pediu. O primeiro que pediu para adoecer, para poder avisar os outros que a pessoa vai partir, para o impacto ser mais ameno, isso foi Jacó. A Torá fala que Jacó vem na avicha rolê, seu pai está doente. José vai visitar o pai que está doente. Nunca tinha aparecido essa palavra doente na Bíblia até então. Então Jacó ele pediu para poder adoecer simplesmente para não dar um impacto. Eu estou bem, de repente, como antigamente a pessoa espirrava e morria. Quer dizer, tipo... A alma saía. É como se a alma tivesse saído. Entrou com os... Está escrito, suspiro de Deus. Está escrito que Deus ele soprou na narina do homem a alma viva. Então, quando ele espirrava, então, era como se a alma fosse. Ele pediu para que não fosse mais assim. Ele pediu para que. Por isso tem muitas pessoas quando espirram, então fala Lechaim. Por que você fala Lechaim Tobim? Lechaim Tobim, porque é saúde. Saúde. Agora dá para entender, porque você fala vida boa. Por quê? Porque antigamente se perdia a vida. É interessante esses costumes judaicos, né? Sim. Mas o que é importante aqui, nesse tema que a gente está falando, é o seguinte. A vida eterna é o início do homem, quando ele foi criado, e a vida eterna é o final do homem. Ponto. No judaísmo, entendeu? Começamos a vida, que nem você bem falou, no Jardim do Éden, com propósito de vida eterna. No momento zero. E depois entramos no jogo da vida, para poder proporcionar por mérito a vida eterna. Então, é uma grande diferença aqui. Aqui foi dado para mim, eu não fiz absolutamente nada. Eu tinha a vida eterna, Deus eu estava lá, lindo, bonito, etc. Consumi o mal e trouxe o mal para mim, comecei a brigar com o lado negativo para poder sobrepor o bom sobre o lado ruim, a luz sobre as trevas. Aí depois eu vou conquistar a vida eterna por mérito alcançado. O judaísmo encara dessa maneira. Mas uma coisa é óbvia, quem é vivo para sempre. A alma nunca morre, a alma é um pedaço de Deus. Deus é eterno, então a alma é eterna, diferente do corpo. O corpo é matéria e tudo que é criado tem um início, meio e fim. E o corpo se deteriora e depois vai ter que ser reconstruído. Porque tudo que é material... E como vai acontecer essa reconstrução? Tem uma ideia? Você tem uma ideia? Porque o corpo que está lá na Terra está decomposto, né? Exato. Como fica para ele se recompor? Como isso vai acontecer? Você tem alguma ideia disso? Tenho. Tem? Tenho. Então vamos. Eu vou falar aquilo que consta. De novo, eu primeiro preciso trazer uma passagem do Maimônides, tá bom? Maimônides, quando fala no final da obra dele, dos 14 livros, o Yad HaZaká, ele fala, veja, tudo que a gente está falando, porque no final da obra dele ele fala sobre a era messiânica. Maimônides foi uma pessoa incrível, que ele abordou os 613 preceitos em todas as épocas que vão acontecer, inclusive o futuro. Então, é assim, uma obra fenomenal. Quando ele fala sobre a época futura, ele fala o seguinte, o que eu vou falar aqui nesses capítulos, eu estou falando baseado nos versículos que estão sendo interpretados, apesar que ninguém vai saber até o momento chegar. São profecias, são interpretações de profecias que foram ditas pelos nossos profetas sobre o que é a era messiânica. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Isso é muito bonito que eu vou falar, como se o resto não fosse, mas é uma coisa interessante. Eu vibro com as coisas dos nossos sábios, eu vibro quando vem esses insights, eu fico maravilhado. Se eu fosse te perguntar para você, Renato, quantas vezes você acha que está escrito na Torá sobre a vida eterna? Nunca nem passei por esse preceito em nenhum momento dos meus estudos. Então, você acha que nos livros, no Pentateuco, nos 5 livros da Torá,
Você acha que consta a ideia de que a gente vai viver para sempre? Me parece que não. Não tem. Não lembro de nunca ter comentado não isso. Tem. E não é estranho, por que a Bíblia, eu gosto de chamar a Bíblia Torá, o pessoal não gosta, eu peço perdão quando eu falo Bíblia Torá para aqueles ouvintes que são caxias. Mas eu uso a tradução da Torá para a Bíblia, mas tudo bem. Por que a Torá, vamos falar Torá, por que a Torá é mais fácil e mais autêntico? Por que a Torá não traz nenhuma vez sobre a vida eterna, ao ponto que tem gente que discute? Faz sentido, se não está lá, discutir faz sentido. Claro, que não consta nenhuma vez. E qual que é a razão que a nossa crença, que é o nosso livro, que crença de Deus, livro de Moisés, 5 livros de Moisés, não consta nenhuma vez? Tem indicação, mas não consta claro. Sabe por quê? É engraçado. A Torá fala o seguinte, olha, eu vou te colocar, Moisés diz assim no final da vida dele, amado de Deus, eu vou te colocar a vida e a vida e a morte, tá certo? O Baharta Bahaim. Deus fala, escolha a vida, meu filho, escolha a vida, não escolha a morte, escolha a vida. Eu vou te colocar a vida e a morte na tua frente. Nesse mundo você vai ter vida e morte na tua frente. Quer um conselho meu? Baharta Bahaim. Ele falou, eu vou colocar a vida e a morte, o bom e o mal, Harav e Atov. Então eu vou colocar vida e morte, mal e ruim na tua frente, escolha a vida. A Torá fala, escolha a vida. Mas não está escrito em nenhum lugar que a gente vai viver de uma maneira eterna. Então uma das explicações, Rabbeinu Bachya, um grande sábio que viveu mais de 700 anos atrás, chamado Bachya ibn Pekuda. Esse homem, ele, entre as obras mais conhecidas dele, tá, livros que já estão traduzidos em português, são Os Deveres do Coração. Deveres do Coração, o livro inteiro, ou o livro Shara Bitachon, o Portão da Confiança, que já está traduzido em português, foi escrito por Rabbeinu Bachya. Ele traz 10 motivos por que a Torá não faz. Mas eu vou te falar um motivo que ele traz. Um motivo que eu acho que é interessante, ele fala o seguinte: a Torá não quis escrever sobre a vida eterna porque isto era uma preocupação de outros ismos. E a Torá queria te dar ênfase para você trabalhar aqui na Terra. Para de pensar no mundo vindouro. Todo e qualquer outro ismo você vai encontrar, olha, é o paraíso, as 72 virgens e não sei o quê. Os ismos falam, aqui essa vida não vale nada, esse mundo não sei o quê, o importante, olha lá. A Torá fala o seguinte, mitzvot, cara, vai fazer aqui, vai colocar tefelê, vai colocar no quê, as mitzvot são tudo terrestres. O que eu vou ganhar com isso? Vai ganhar vida. Não está escrito que você vai ganhar vida não está escrito paraíso, não está escrito. Está escrito no jardim do Éden, que viveu, era terrestre, onde viveu Adão. Sim. Então, a Torá nunca diz que se você fizer a vida, você vai para o paraíso. Não tem paraíso na Bíblia, na Torá. Não tem. Já parou para pensar? Como não tem paraíso? Todo mundo sabe que se você faz, você vai para o paraíso. Onde? Isso aqui não é nosso. A ponto que tem discussão, tá certo? Porque uma vez que a Torá não traz, etc. Lá. Indicação tem, o Talmud pergunta, a lei oral. A lei oral fala, da onde a gente sabe que a gente vai voltar a viver? Porque está escrito na abertura do mar. E aí cantará Moisés. Az Yashir Moshe, se fala todo dia de manhã. E aí cantará Moshe. Como cantará? Ele devia ter sido aí. Cantou Moshe. Não, ele cantou lá e ele ainda cantará. Ele vai voltar a viver e ele vai cantar de novo. Porque está escrito na linguagem futura. Certo. É uma indicação? É uma indicação. Mas está escrito que ele vai viver? Não está escrito que ele vai viver. Não está escrito. Na parte da Torá oral, tem muitas indicações que a gente vê na Torá, que isso ainda acontecer, coisas que ainda vão acontecer. Mas vamos agora para a pergunta mais que você tinha falado, como que isso vai acontecer. Então, baseado em alguns comentários, como é que vai ser isso? Significa o seguinte. Então, primeiro precisamos falar um pouquinho, alguns detalhes, só para poder entender isso melhor. Nós temos o corpo e tem o espírito. A gente falou que o corpo é algo morto, a alma é a vida. Quando eles estão juntos, o corpo ele vive, tá certo? Perfeito. Acontece o seguinte, que houve um determinado momento onde Deus ele escolheu a gente diante dos povos para fazer certas tarefas. Ok? Muito bom. Agora é uma escolha do Eterno. Essa escolha do Eterno foi pelo espírito ou foi pelo corpo? Capítulo 49 do Tânia. Então você precisa saber. A escolha do Eterno não foi pelo Espírito. A escolha do Eterno em nós foi pelos corpos. Por quê? A palavra escolha
só cabe para coisas que são semelhantes. Coisas que são distintas e separadas, você não cabe a palavra escolha. Se eu te coloco um Fusca e eu te coloco depois um Audi, você vai falar, escolhi o Audi. Você vai escolher o Audi, parabéns. Entre 2 Fuscas, você pode falar qual que você escolheu. Entre 2 Audis, você pode falar qual que você escolheu. Almas são diferentes, corpos são iguais. Todo mundo tem o mesmo com 2 olhos, qual a diferença? Todas as nações e todo ser criado é igual. Então Deus... Agora, quando houve a escolha do Eterno, que é ilimitado, quando houve a escolha dele, essa escolha se concentrou em um único osso, do corpo inteiro, assim dizem os nossos sábios. Esse osso é chamado de luz em hebraico, ou Atlas. Tem gente que fala que é Atlas, que é o primeiro daqui. A discussão se é qual que é o primeiro daqui, não vou entrar nesses detalhes. Porém, lá se concentrou. Por que nele se concentrou a escolha do Eterno? Por quê? Porque a nossa tradição diz que este osso, ele só adquire energia da comida consumida sábado à noite. Toda a comida que você come durante o dia, esse osso ele faz jejum intermitente, de 7 dias, intermitente direto. No sábado à noite ele acorda e ele pega. Quer dizer que o quê? Que quando o homem comeu na sexta-feira, esse osso ele não comeu do fruto proibido. E antes ele era eterno, né? Então quando Deus escolheu, concentrou nesse osso a escolha dele, fazendo desse osso ser eterno. Então o que acontece? Nossa crença, ok? E a lei oral consta que fizeram testes, assim consta na lei oral no Talmud. Conforme a gente entende assim, a pessoa quando ela enterra, a gente faz questão de enterrar a pessoa, não queimar Deus livre a pessoa veio da terra e tem que voltar para a terra, assim diz para nós a Torá, que a faratá, ela fartashu, para a terra você veio da terra, voltarás. Quando a gente enterra uma pessoa, o corpo ele se decompõe. Ele se decompõe até que vira pó da terra. Nós acreditamos que esse osso fica intacto. Esse osso ele não vai ser deteriorado. Teve uma vez um rei que queria fazer esse teste, ele tentou queimar, tentou bater, tentou não sei o que. Tá? Esse osso fica enfim, esse osso fica eterno. E lá está concentrado o que? A energia divina constante lá. Diz os livros, só estou falando o que consta nos livros. Pessoal, eu só estou repetindo aquilo que consta. Não me pergunta detalhes, aquilo estou puxando o HD, é aquilo que está escrito nos livros. Está escrito que futuramente Deus ele vai pegar um orvalho, que é chamado Taltria, o orvalho da ressurreição. E ele vai regar naquele osso e de repente o osso vai começar igual uma semente que você rega, de repente ela vira um galho, vira um caule, vira galho, vira plantas, etc. Vai trazer assim, o corpo de volta. Vai trazer o corpo de volta, quando Deus ele vai usar o Taltria. Tal é o orvalho. Eu não vou nem entrar em numerologia, senão a gente vai ficar aqui horas e horas. Mas ele vai pegar esse orvalho, ele vai regar esse osso vai surgir. E obviamente que o Talmud fala todas essas coisas, fala, você acredita nisso? É uma história meio maluca, etc. Tal. Aí não sabe falar, como é que você me explica então que você coloca um grão? Um grão que está nu e de repente ele nasce com espiga, um grão nasce vários. Então, da mesma maneira que Deus é capaz de reviver isso aqui, a nossa crença, etc. Essa é a ideia da ressurreição que vai acontecer. Não reencarnação é outro corpo, ressurreição é o mesmo corpo. Então, os sábios dizem, quando chegar a hora, na segunda etapa da era messiânica, que é para valer a vida eterna, só que agora por mérito, depois de ter feito tudo que a gente fez no trabalho aqui, então o judaísmo entende que sim, o espírito vai viver junto com o corpo de uma maneira eterna neste mundo que Deus escolheu, com ele revelado e sem a força do mal. Nunca mais. Essa é aquela utopia que a gente diz, paz universal, não vai ter briga, não vai ter guerra. Como está escrito claramente no Maimônides, ele fala, vai chegar um momento onde não vai ter competição, onde não vai ter mais guerra, não vai ter mais fome, não vai ter... Aí todo mundo vai contemplar apenas o conhecimento divino. A gente não vai precisar de absolutamente mais nada, porque a gente vai estar lindo e maravilhoso naquele mundo. Esta é a crença judaica. Doa quem doer. E a gente reza 3 vezes ao dia, e na oração da Amidah, então a terceira bênção, a gente fala, bendito és Deus, aquele que fará a ressurreição dos mortos. Está falando que ele vai reviver o morto. Sim.
Na verdade é que tem uma explicação racídica, não preciso falar essa explicação racídica, que uma vez... Vai que você está empolgado, eu estou só ouvindo a empolgação, vamos. Uma explicação racídica que uma vez uma discípulo do primeiro Rebbe, né? Então ele estava fazendo essa bênção, ele falou, você sabe o que eu penso quando eu faço essa bênção? Que Deus futuramente vai fazer viver o morto? Eu não falo para a época futura, eu falo da época atual, é o Rebbe comigo. Eu era um morto antes de conhecer o conhecimento dele. Quando eu comecei a conhecer o conhecimento do Rebbe que ele me ensinou, o Hassidismo, etc., ele reviveu o morto. Eu estava completamente morto aqui, eu vivia morto. Ele reviveu o morto. Ele, com as ideias dele, conseguiu reviver o morto. Achei bonita essa explicação. Eu vou fazer uma pergunta esses dias atrás para mim. Eu tive uma passagem muito triste com um amigo meu esses dias atrás. Foi subitamente, 52 anos, sofreu um acidente, foi embora. Até por isso que meio que esse tema veio para o programa dessa vez. Mas me fizeram uma pergunta. Se quando a pessoa falece e a alma sai, então o corpo vai para a terra, a alma sai. Se a alma do pai, dos tios estão esperando, tem como existe essa espera? Eu sei que não existe ninguém que foi lá e voltou para contar essa história. Mas o que dizem as nossas, enfim, nossos conhecimentos? Algumas fontes dizem que é realmente isso, porque o que acontece? Você tem que entender, o judaísmo encara da seguinte maneira. Uma alma, quando ela se desprende do corpo, ela sofre. É um sofrimento para ela, porque ela está se despedindo de um parça que viveu com ela 52, 70, 80 ou 120 anos. Você está muito unido com ela. Então, quando você vai embora, é doloroso. Até quando é doloroso para uma alma para ela se desprender do corpo? Até 1 ano. A ideia do Yortz é tudo, porque até lá ela precisa encarar uma nova realidade que há muito tempo ela não está. Ela não está mais, ela está aqui. A vida dela, a gente está aqui, a gente não quer sair daqui. De repente ela se desprender, até ela entender a nova realidade, é muito sofrido para ela. Há fontes que diz que realmente parentes próximos vão acalmá-la, dizendo, vem, não sei, calma, não tenha medo, porque não, já não quero sair. Você não quer sair. Então, você não quer sair porque é um negócio. O Talmud fala no Tratado de Moed Katan, o Talmud ele fala o seguinte, a lei oral fala o seguinte. Quanto é isso de sofrimento? Qual é o sofrimento? Qual que é o nível? Até isso sabe discutir. Quanto? Qual que é o nível de sofrimento? O Talmud fala uma coisa linda. O Talmud fala o seguinte. Depende quanto você envolveu com a matéria. Então o Talmud fala o seguinte, tem pessoas que se desprendem do corpo como você tira um fio de cabelo de um copo de leite. E tem uns que para você tirar ele do corpo é como se tivesse um novilho todo cheio de espinhos e colocar para poder puxar e tirar. Quanto mais envolvido está com a matéria, mais difícil vai ser você. Faz sentido. Eu estou tão envolvido, minha vida sempre foi material. O que eu vou fazer com a minha casa? E com o meu dinheiro? E com o meu carro? Quem vai tomar conta? Isso é minha vida! Você vai se desprender, vai ser difícil, amigo. Você tá, isso aqui não é nada. O caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. Exato. Agora, o outro não, o cara vive só espiritual, cara. Tá espiritual, o cara, pô, não sei o quê, que coisa interessante, lá. Então, a gente estuda essas coisas, né? Então, eu tô estudando, tô te contando aqui. Então, pô, de repente, que não acontece para ninguém, mas que vai acontecer com todo mundo. Então, na hora que você vai se desprender do corpo, cara, olha, eu vi isso aí. Você vai constatar coisas que você viveu. Então, é menos preocupante. Veja, dói de qualquer maneira. Dói no sentido, pessoal, não encara dor como dor física. Nós estamos falando de espírito. Sim. Tá bom? É óbvio que como é que a gente vai descrever a dor do espírito se a gente não entende? A gente usa expressões físicas. Sim. Mas quando a gente diz que a pessoa ela vai queimar no inferno, o que você pensa? Que vai ter uma fogueira lá, que a toma vai virar? Claro que não. Estamos falando igual a dor de alguém queimando, vai ser algo espiritual. Não tem corpo lá. Vai queimar o espírito. Não tem matéria, né? Não tem fogo. Não tem matéria. Então, não tem fogo também. Então, mas é utilizada a expressão nossos sábios como fogo, que é o fogo da terra, uns 60 avos do fogo do inferno. Então o fogo lá era... Mas veja, estamos falando que você está desprendendo da matéria. Tá certo? E de onde você sabe que o espírito ele sofre? Isso é interessante, isso volta a Abraão e Sara. Isso está escrito o seguinte, isso é uma coisa muito bonita, acho que também a gente também já falou em algum programa aí da vida.
O versículo fala o seguinte, que quando Sara morreu, está escrito o seguinte, e Sara viveu 127 anos. Vatamot Sara, e Sara morreu. Becriat Arba, na cidade de Criat Arba, em Hebron, que era a cidade de Hebron, onde na terra de Kenan, Beretz Kenan. E veio Avraham, Lispod de Sara, fazer um discurso fúnebre sobre Sara, e chorar por ela. Chorar por ela. Então, os sábios falam o seguinte, calma aí, o que quer dizer esse versículo? Quer dizer, agora, Sara faleceu, a Sara está se desprendendo do corpo, Abraão vem fazer um discurso fúnebre e chora por ela. Então, primeiro a gente aprende aqui uma coisa maravilhosa dentro do judaísmo. Só é permitido você chorar pelo falecido, pela dor dele, não pela sua. Isso você já falou uma vez, muito bonito. Isso aqui é uma coisa que isso o judaísmo fala. Agora, outra coisa. O Zohar, agora a mística um pouquinho, só uma pitadinha de mística. A mística diz o seguinte, Abraão e Sara é como se fosse alma e corpo. Tá bom? Então vamos substituir? Agora vamos fazer jus daquilo que a gente falou aqui no início do programa. E a Sara viveu 127 anos. E morre Sara. Quem morre? O corpo. Sara é corpo, né? Abraão é espírito. Vamos trocar agora, só para você entender o versículo misticamente falando. Quem morre? Não o espírito. O espírito não morre. Vatamot Sara. Sara é corpo. E de novo, pessoal, não é que a gente está querendo ser machista e nem nada. Corpo e alma é igual. O corpo é recipiente, a mulher é recipiente, o homem é aquele que penetra, aquele que emana a luz. Então, por isso que é chamado alma e corpo. Tá certo? E agora você vai ver, é uma coisa louca. Vatamot Sara, Sara morre, é o corpo que morre. Tá certo? Aonde? Quem é esse corpo? Becriat Arba, formado de 4 elementos. São os 4 elementos que Deus ele criou. Estou falando pela mística, tá? Fogo, água, vento e terra. E Hebron. Hebron é que ela unia. Esses unidos formavam um corpo. O corpo é a união de 4 elementos. Tá certo? Vai avô Avraham, vem o espírito, Lispod de Sará, fazer um discurso fúnebre sobre a deixa, a perda do corpo e chorar por ela. Olha que bonito. De repente eu peguei um versículo simples da Torá e te trouxe uma explicação mística pela mística judaica. Quer dizer, a gente entende o seguinte, que corpo é corpo, o corpo ele volta para a terra, a alma é a alma, ela nunca morre, quem morre é Sara, não morre Abraão, etc. Lá. A única coisa que o Rebbe, quando ele fala sobre essa explicação, o Rebbe faz uma pergunta muito nobre, que eu acho que isso é importante a gente falar aqui nessa aula. Quer dizer, nesse papo, nessa aula, tanto que eles falam de alma. Ele diz uma coisa fabulosa. Ele falou assim, calma aí, o que você falou? Abraão e Sara, Abraão é alma e Sara é corpo? Então, como é que a Bíblia fala, quando eles estavam vivos? A Torá falou o seguinte, Abraão não queria mandar o filho dele, Ismael, para fora de casa. A Sara falou, manda esse cara para fora de casa que ele não vai herdar com meu filho Isaac de jeito nenhum. Porque Ismael brincava com Isaac, queria matar ele, e Abraão não queria mandar. E o que Deus fala para Abraão? Tudo que Sara te disser, faça. Escuta o que a Sara te fala. Você é Abraão. Eu sei que você é profeta, a Sara é mais profeta que você. Escuta o que a Sara te fala. Tá bom? Escuta o que a Sara fala. Abraão, cala a boca e manda. O filho manda Agar e manda Ismael, etc. Assim está escrito a história. Essa é a história que está escrito. Vem o Rebbe falar, oi, vem. E agora não vai para entender a mística. Desculpa, quem tem que escutar quem? O corpo, o espírito e o espírito do corpo. Aí você entrou num pepino grande. Por quê? Se corpo é Sara e alma é Abraão, quem tem que escutar quem? É o corpo que tem que escutar a alma ou a alma tem que escutar o corpo? Veja bem, os interesses deles são completamente distintos e completamente opostos. Enquanto um busca espiritualidade, outra coisa é materialidade. Quem tem que escutar quem? Se a minha alma vai escutar o meu corpo, coitada da alma, a alma está ferrada, não vai fazer porcaria nenhuma. Entendeu? Quem deveria escutar ao contrário. Então, vem aqui, essa que é a virada da chave. Vem a mística, tudo a mística. Se não é a mística, cara, não tem como entender essas passagens. Estou te falando. E isso é. Sim, isso eu sei disso. Esse é o tempero do negócio. Isso aqui é a alma do negócio. Bem fala o seguinte. Olha só, Abraão e Sara, eles eram tão elevados que eles viviam na época pós-era messiânica. Eles estavam aqui no mundo terrestre, mas viviam igual a era messiânica. Na era messiânica, quem vai predominar? O corpo ou a alma? O corpo. A alma vai voltar para dar vida para o corpo. Vai ser obrigada a voltar, porque o corpo é o principal elemento aqui. Porque quem fez todo o trabalho aqui na Terra? É o corpo. E onde estava a escolha divina mesmo? No corpo.
É verdade que hoje o corpo precisa da alma para viver. Mas quando o Mashiach chegar, amigo, a alma vai viver por conta do corpo. Não é o corpo que vai viver por conta da alma. Porque o mundo vai estar refinado, a vida eterna. Corpo refinado. Muito legal. Muito legal. Interessante isso, né? Quer dizer, quando você pega para imaginar, olha só, é verdade, veio aqui, mas agora... Reverteu tudo. É outra pegada. Reverteu É lindo, eu vou te falar. É um negócio meio doido. Acredite se quiser, como diz o outro, né? Acredite se quiser. Acredite se quiser, mas é isso que bonito. está escrito nos livros. Isso Agora, eu vou te fazer outra pergunta. vamos porque- voltar para a Terra. Chega, já fui para isso. porque a gente, assim, esse tema é um tema que é difícil a gente colocar pro. Eu acho que o dia a dia. com Como relação Maimonides à diz, morte- a gente não vai saber até quando chegar, essa é pura verdade. isso é impossível. Já sai por aí. Isso é impossível, mas a pergunta que eu quero colocar é que a dor da perda e os motivos da morte, que Sim. a gente sempre fica, todo mundo, muita gente tem Normal. medo disso, isso aqui é uma coisa que aflige muitas pessoas, e tem esse medo, e tem essa questão da dor da perda também, para quando for embora, e a gente fica aqui com a Sim. dor da perda, porque é difícil para a gente não tem essa fotografia que você está falando, ela é uma fotografia que você enxerga. Você não vê a alma indo, você não vê que tudo fica bem, você não vê a alma dos parentes vindo consolar, você não vê nada. Sim. Né? Tipo, você está vivendo ali aquele momento Sim. físico. Sim. O momento é puramente físico. Sim. Aquele momento puramente Isso é o físico. mundo físico, mundo material. E aí o judaísmo fala uma coisa sobre o sofrimento, que eu acho também lindíssimo. Questão da gente fazer, no caso do judaísmo, a gente faz o shiva, mas eu acho também, você pega o catolicismo, faz a missa do sétimo dia, que não deve ser muito diferente do que o nosso sétimo dia, eu acho que não é tão diferente assim. E eu queria que você falasse um pouco disso, assim, como o judaísmo vê, nesse momento da perda, já que perdeu, né, como viver essa tristeza. Porque o judaísmo fala sobre viver essa tristeza de uma maneira muito bonita. Vamos falar disso um pouco também. Já aproveita que a gente já está nessa... Já está nesse nessa clima- vibe nesse clima mais... melancólico da morte. Vamos ver. Como que o judaísmo fala dessa dor da perda aí. O judaísmo fala assim, 3 dias para choro, 7 para consolo. Que são 7 dias, mas são 3 dias, os 3 dias que a gente pode chorar copiosamente, que é entendido se a pessoa ela vai chorar, etc. E 7 para consolo. Quer dizer, eu acho que a cerimônia judaica do Shiva é uma coisa mágica, né? É uma coisa assim, eu tive, infelizmente, a oportunidade de passar 2 vezes que eu já perdi meus 2 pais. Apesar de que, quando eu perdi minha mãe, foi muito curto, porque ela faleceu 4 dias antes de Rosh Hashanah, então só teve 2 dias antes do Ano Novo Judaico. Quando entra o Ano Novo, corta o Shiva. Então a gente já levanta, então foi um prazo muito pequeno, 2, 3 dias. Mas é um momento mágico das pessoas virem consolar alguém que perdeu um ente querido, que deixou de existir. Volta para o primeiro episódio do Papo Kasher, viver e existir, não ocupa mais espaço, mas vive entre nós porque o legado está aí, que é a ideia. Quando você está durante esse período de muita dor, porque aquela pessoa está ausente, e vem pessoas durante esses dias te contar a história dela, daquela pessoa, eles estão contando vida. Eles estão contando vida de alguém. Você, tua mãe, você não sabe o que ela fez. E tua mãe, de repente, você acaba descobrindo coisas maravilhosas da pessoa que foi tão importante para você que você nunca pôde imaginar o impacto que ela teve naquelas pessoas, porque ninguém fica aí contando tudo que ele fez na vida. E são poucas pessoas que deixam isso escrito, os impactos, as coisas que ele fez na vida. Não é. Então a gente vai escutando depois. Isso é uma coisa maravilhosa. Dentro do Shiva, você poder escutar, aliás, esse é o nosso costume Chabad, costume dos discípulos do movimento Chabad, não é de ficar choramingando e contar e ficar frisando, inferno, perda, coisa ruim, não. Conta a história da pessoa, revive a pessoa. Me conta quem o meu pai era. Porque você tem amigos, você falou, me diga, você conheceu meu pai? Você conhece? Me conta uma coisa dele. Que aí você vai ver o impacto do teu pai na visão de outros. Ou da teu pai, da tua mãe, Deus os livre, da pessoa que perdeu o filho, Deus os livre. Então, isto aí é uma coisa assim, é uma preciosidade. É uma coisa assim, fora do comum. É verdade, são 7 dias cansativos, você está sentado no chão, vem visita pra caramba, mas traz um conforto gigantesco.
Porque você está muito abalado naquela hora. Claro. E você escutar falar bem. Mas você Uma fica com pessoa companhia, né? Você tem companhia, não, tem tem gente pessoas vindo, falando. indo e vindo. Eu não sei como que funciona em outros lugares. Não, a luta 2 vezes para trabalhar. O cara tá meio atordoado ainda, perdeu, ele não está sabendo o que está acontecendo com o cara na vida. Entendeu? E de repente, isso ajuda muito. Então o judaísmo fala o seguinte: chora. 3 dias chora. Chorar demasiado? Não. Agora, por que não? Deixa eu te explicar uma coisa que o judaísmo fala. E essa é a pergunta tua. E essa é a resposta que eu vou te dar. Cara, a morte significa que para aquela pessoa que deixou esse andar, game over. Ele não pode fazer absolutamente mais nada, porque o corpo dele se desprendeu do espírito, então o corpo virou morto. Fazer neste mundo, nada. Mas, porém, entretanto, todavia, você pode fazer por ele. Então o judaísmo entende o seguinte: aquela pessoa, ela faleceu, ele te deu vida, ele te deu sustento, ele te deu não sei o que mais, etc. Ele se desprendeu do corpo, ele não pode fazer, mas eu posso fazer por ele. Eu posso publicar livros no nome dele, eu posso rezar por ele, eu posso fazer doação por ele, eu posso, sabe, contar histórias dele, se ele deixou coisas escritas, publicar os manuscritos dele, difundir tudo aquilo que ele fez, etc. Eu posso fazer por ele. E o judaísmo fala que isso é de uma ajuda enorme para aquela pessoa que está indo embora, porque são méritos que você está deixando aqui, Sim. materializado aqui nesse mundo, e fica perpétuo. Tudo que você escreve, você materializa, você deixa uma coisa perpétua daquela pessoa. E, olha, Renato, eu não preciso te dizer, a gente estuda os livros antigos, etc. A gente estuda o comentarista de Irache, que viveu 1000 anos atrás, todo dia. Você está estudando o que o cara escreveu. Mas o cara está mais vivo do que ninguém. Sem dúvida. Mas ele já morreu faz tempo, meu. Em Troá, com 60 e poucos anos de idade, eu não sei nem quando, nem sabe onde ele está enterrado, sabia? Ele viveu em Troá, não tem a sepultura dele, você não sabe onde ele está. E você fala do cara todo dia. A obra que ele escreveu, você acha que ele não está vivo? E os sábios do Talmud, e Rabi Akiva, e Moisés, e não sei o quê. Sem dúvida. Não é normal isso, Sem quer dúvida. dizer. Mas continua. 3 dias chora muito, 3 7 dias você De consolo. consolo. 7 dias de consolo. Aí depois você tem um período que a gente, de novo, tem respeito para com o falecido. Não para você, com o falecido. O falecido, ele está se desprendendo da terra. É doloroso para ele? Eu procuro, então, fazer coisas boas para ele. Orar por ele, pedir para que a alma dele volte de uma maneira mais tranquila. Esse é o período de luto no judaísmo. Quer dizer, luto a gente... Mas não tem também o negócio dos 30 dias, depois dos 11 meses e depois dos 12 meses. Então, não tem isso? Isso tem. É gradativo, realmente. Então, a gente entende o seguinte, olha só até onde vai. Procura se rezar na casa do falecido durante os 7 dias, porque ele está se desprendendo de onde ele morou, do último lugar onde ele se morou. Ele se encontra no lugar onde se morou, ele vai se desprendendo. A gente acredita nisso. Que é difícil para ele se desprender. Então, imagina, é que nem você tem um espírito que não tem onde se prender. Ele quer ser ouvido, mas porque ele acabou de ser matéria. É difícil para ele não entender que você não está vendo ele, que você não está falando ele. É sofrido. Porque ele está se desprendendo. Ele está entendendo que ele não está mais aqui. É um negócio, deve ser um negócio difícil, entendeu, de se desprender. Por isso que a gente reza lá na casa dele, faz palavras de conforto, faz oração em nome dele, fala salmos em nome dele, fala palavras de Torá em nome dele, acende vela no nome dele. Tudo é para trazer o conforto para que ele possa voltar para o Criador com menos dor possível, quer dizer, com menos sofrimento possível. Não gosto de palavra dor. Sofrimento porque é difícil se desprender do corpo, do corpo que você foi amigo. Como você falou, viveu uma fase grande da vida ali, né? A vida não é... São muitos anos. Lógico, tem gente, infelizmente, curto, mas em normal, 52, Sim. 80, 60, 70, 120, é bastante. Você sabe, agora você está numa casa, você vive tanto tempo, de repente você vai se desprender, você sai daquela casa, você quer dar um beijo na porta, você vivi aqui muito tempo na minha vida. Quando você volta, dá um déjà vu, você fala, puxa vida, aqui eu tive minha vida, aqui eu vivi, não sei o quê. Então, a gente sente por isso. Imagina, o corpo é a casa da alma. A gente precisa entender saiu da casa, isso. né? Ele saiu da casa que acompanhou durante... O corpo foi o veículo que a alma pôde fazer qualquer coisa aqui. A alma sem corpo não faz nada. Ponto. Fazer no mundo físico? Nada. Nada. A alma desprovida de corpo não realiza nada. E por isso todos os preceitos do judaísmo é corpóreo. E deve ser recompensado. E vai ser recompensado numa vida eterna, que a gente ainda acredita que isso vai acontecer.
Sei. Programa difícil de eu participar, assim, de uma determinada maneira, né? Porque o tema é muito complexo, né? Não é um tema simples, também não é um tema que a gente é fácil de a gente entender. Eu acho que a compreensão da morte é uma compreensão muito complexa, salvo que a pessoa seja mais religiosa e entenda essa parte espiritual de uma maneira mais ampla e aí entenda que... Geladeira. Exato. A história da geladeira, que você desliga e A energia está aí. Exato. Então, assim, eu acho que tem isso. E do outro lado, tem também a nossa sensação que fica de quem fica da perda, né? Porque essa sensação é muito forte, né? De quem fica. É complicado isso. Tem a alma que está ali, que perdeu, mas tem o corpo que está aqui, que também... Já contamos essa história, posso contar uma pequena história do livro Gesher HaChaim? Acho que combina aqui. Talvez a gente contou no outro episódio, mas vale a pena contar aqui, para fechar assim, bonito esse conceito que a gente está falando. Tem um livro chamado Gesher HaChaim. Esse livro chama Portal, A Ponte da Vida. Esse é o nome do livro, A Ponte da Vida. Ele escreve no prefácio dele a seguinte história, ok? Eu achei maravilhosa a história que ele escreve lá. Ele escreve no prefácio, é um livro que fala sobre luto, obviamente. Estamos falando sobre morte, o livro de luto chama Gesher HaChaim. Ele escreve assim, ele fala o seguinte no prefácio dele. Como acreditar se existe uma vida além dessa terrestre que a gente está aqui? Como acreditar? Então ele falou o seguinte exemplo. Imagina uma mulher que ela estava grávida de gêmeos. Grávida de gêmeos. Acontece que os gêmeos que estavam dentro da barriga da mãe, um acreditava, o outro não. Em quê? Um falava para o outro, falou o seguinte, escuta aqui, brother, quando abrir aquela porta, fuja, porque se você sair de lá, você vai morrer. Se você sair daqui, você vai morrer. Então, a gente está conectado com a mãe, enquanto a gente está aqui, beleza, estamos crescendo, estamos comendo, estamos vivendo. Não seja tolo, foge daquela vida. E o outro falando, imagina, irmão, lá a gente vai ser quem a gente é, lá a gente vai ter a nossa vida, aqui a gente está conectado com alguém, lá a gente vai ter a nossa independência. Ele falou, você é louco? Você não está vendo que nos conecta aqui? É esse cabo, esse umbigo que nos une, que é a fonte da nossa vida. Estou te falando, você vai lá, você vai perder essa conexão, caput, você vai morrer. Para, seja inteligente. 9 meses brigando. Um fala, imagina, outro fala, imagina. Chegou na hora de abrir, abriu. Quem está indo, aquele que acredita está indo, tchau, irmão, te vejo lá fora. Ele falou, tenta segurar ele, não vai morrer, não quero que você morre. Ele sai primeiro, aquele que está dentro vê, ele chorar. Falei para esse idiota não sair. Não falei para esse idiota não sair, olha lá, chorou agora. Falei para ele ficar aqui é a fonte da vida. Diz o autor do livro, isso há 9 meses, você está dentro da barriga da mãe, de repente você está saindo para uma nova realidade e uma nova vida. Não mais a vida que você estava aqui dentro, não sei o que, você está para uma nova vida. Depois de 70, 80 anos, você deixa esse andar, você vai para uma outra vida. É uma nova vida. E é difícil para você sair da fonte da tua vida que você acredita que é a tua vida. Imagina depois que você passa 70, 80, 90 anos que vai se desprender para uma outra vida. Não seja tolo, existe uma outra vida. Por isso ele escreve o prefácio do livro, essa é a ponte da vida. Eu preciso explicar para vocês assim, o judaísmo vê a ideia da vida após a morte. É muito bonito. A história é essa. Essa assim ele escreve no prefácio do livro dele. Como eu falei, é difícil para a gente entender, é difícil para a gente viver com isso, é difícil, muita gente tem medo dessa hora da que vai tudo chegar. Bem. Que seja com 120 anos para todo mundo, se Deus quiser. Amém. Com muita saúde. Exato, com muita saúde. Ou, como a gente diz, que venha a vida eterna logo de uma vez. E que chegue Mashiach, isso sim que vai ser pronto, já tem a vida eterna, já vai trocar o chip, é só dar uma cochilada e acordar. E tá isso aí. Tá tudo isso certo. Aí, que assim seja. Que assim seja. Amém. Você sabe que a gente diz o seguinte no judaísmo, que a alma tem uma elevação. Os hassidim falam, não, que a alma tem um rebaixamento. Volta aqui para a terra. Que elevação? Volta para cá, a gente não quer a alma para lá. Lá não é o propósito é aqui. Então que a alma não tem elevação, que a alma se rebaixa, que a alma venha para cá e volta. Muito bom. Espero que a gente tenha conseguido transmitir para as pessoas esse conceito tão complexo. Você foi bem longe no conceito, foi bem legal, eu adorei, para falar a verdade. Acho que a gente falou de um tema difícil, mas de uma maneira que as pessoas podem entender um pouco mais de como o judaísmo vê essa questão relativa à vida eterna, por que a gente tem a vida eterna e por que as pessoas têm tanta dúvida com relação a esse assunto. Rabino Dani, nosso horário terminou, infelizmente, Rabino Dani, mas não tem problema, porque nós somos bastante teimosos e nós voltaremos. E
será às terças-feiras, às 8h30 da noite, Instagram, YouTube, Spotify. Sigam a gente no Instagram, indiquem para amigos e inimigos. E também o que vocês podem fazer, para quem não tem, entre no nosso canal do YouTube, inscreva-se lá e ative o sininho. Que aí quando chegar um capítulo novo, já vai fazer pirininim. Aí você não vai esquecer da gente. Tá bom? Nos vemos, se Deus quiser, na próxima terça-feira, às 8h30 da noite. Lechaim, Lechaim. Lechaim, Beli Bruches.